Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, bem-vindos a mais um vlog. E hoje vai ser um vlog dos meus dias, não sei quantos dias, mas a princípio é pra eu gravar até o final de semana no sábado. E hoje é quarta-feira, então estou aqui toda trajada de Maverin, com a minha caneca gigante de Vossa Malvadeza de assistente do vilão, porque a minha primeira leitura é Aliada do Vilão, que é a sequência de Assistente do Vilão. E no primeiro livro a gente acompanha a história da Ivy, que tá procurando emprego pra ajudar a sustentar ali o pai, que tá doente, e também a irmãzinha. E basicamente ela vai acabar tropeçando no vilão e ele vai oferecer pra ela o emprego de assistente. Então, nesse primeiro livro a gente acompanha o cotidiano da Ivy e também ela ajudando a defender a Morada do Massacre, que é basicamente o castelo do vilão. E ela vai estar procurando ajudar o vilão, tanto pela afeição que ela acaba tendo por ele, também porque ele é muito bonito, mas também porque ela percebe que talvez o vilão não seja tão mal assim, e também para ela não perder o emprego, né? Porque isso é muito importante para o sustento dela. Depois nós temos Aprendiz do Vilão, que ali a gente acompanha um pouco mais da Ivy aprendendo com o vilão, né, sobre as malvadezas e etc. E também eles procurando alguns elementos de uma profecia para acabar com a maldição que existe no reino de Rennendal. Então, basicamente, ali a gente expande um pouco mais esse universo. Eu achei bem divertido também o segundo livro. E nesse terceiro livro a gente tá procurando mais elementos dessa profecia, porque eles descobrem um pouco mais dela. E eu sempre falo pra vocês, né, que é uma comédia romântica misturada com fantasia, tem vários elementos fantásticos, vários plots diferentes, mas também não é pra ser levado tanto a sério assim, é pra ser divertido, porque ele tem essa comédia, né, esse teor mais irônico, assim, e eu gosto bastante de ler ele nos dias estressantes, nos dias que eu tô super ocupada, porque eu leio, sei lá, um capítulo, 2 capítulos, eu me divirto muito, e também a história anda bem. Mas aqui a gente tá tendo um pouco mais de foco, eu acho, que na dinâmica dos personagens. Eu tô sentindo que aqui tá tendo muito mais romance, propriamente dito, entre a Ivy e o Tristan. E é isso, basicamente. Eu tô na página 347 e até o final de semana eu quero ter terminado esse livro para ser pelo menos o segundo livro lido nesse mês, porque o primeiro que eu li foi um livro da Ellie Hazelwood e na verdade foi um audiobook, então eu li. É um conto de Natal, tipo, nem é um livro, é um conto de Natal. Eu achei bem legal, inclusive, mas eu achei que ele... No final eu acho que eu dei 3 estrelas e meia, 4 estrelas, porque eu achei bem legal, mas ele pega muito flashback, assim, e aí eu achei que, tipo, sei lá, podia ser maior pra não ter tantos flashbacks e ter mais coisas no presente, sabe? Então, enfim, isso me incomodou um pouco. E é isso, basicamente. Mas eu gostei, só não foi, tipo, marcante, assim. Uma coisa que eu quero ressaltar sobre esse é pra não levar tanto a sério, mas eu acho que eu já falei sobre isso, não tenho certeza. Mas é porque, tipo, é um livro que a escrita não é das melhores, mas é um livro super cômico e tem uma found family muito legal. Então os personagens, eles formam uma família e eu me sinto muito confortável quando eu tô lendo, assim, esse livro, eu me divirto bastante. E é isso. A minha segunda leitura tá sendo O Ladrão de Raios, de Percy Jackson, que também tem um found family muito legal. E eu recomendo muito pra você que tem lá pelos 12, 13, 14 anos, porque é um livro super divertido e também tem uma família muito legal aqui no meio. É um mundo bem divertido também pra você entrar, não é muito complicado, porque ele é uma fantasia urbana, né? Então nós temos o mundo real e também temos, tipo, detalhes que fazem, tipo, desse mundo não ser tão real assim e ter outros personagens, outros queridos, outras coisas. Aí, a minha amiga que emprestou Percy Jackson Ladrão de Raios, ela me emprestou também Mar de Monstros, porque eu queria ler o primeiro livro, assistir a primeira temporada, ler o segundo livro, assistir a segunda temporada, já que eu assinei o Disney Plus esse mês. E aí, basicamente, então, eu estou no primeiro livro de Percy Jackson. Eu já li Percy Jackson e os Olimpianos, então esse vai ser uma releitura. Eu já li Heróis do Olimpo, Provações de Apolo, e eu gostei muito mais de Provações de Apolo, depois de Heróis do Olimpo, depois de Percy Jackson. Acho também que é por causa da idade, mas eu li tudo na época da pandemia, eu tinha o quê? Uns 17 anos. E também eu li
os outros dois, né, que são Crônicas dos Kane e Magnus Chase, que um é de mitologia egípcia e outro é de mitologia nórdica. E eu gostei muito também da forma como o autor conseguiu abordar as outras mitologias e colocar eles no mesmo mundo, sabe? Tipo, tem crossover do Percy com os irmãos Kane, do Percy com o Magnus, então é bem interessante isso. A forma como ele conseguiu colocar o Percy nas outras sagas, mas também não colocou as outras sagas na saga principal, porque isso atrapalharia, assim, o funcionamento do mundo. Tem toda uma explicação certinha. Eu achei isso muito, muito legal, a sacada que ele teve. Falta eu ler aqueles livros que ele escreveu em parceria com outros autores e O Sol e a Estrela, que é do Nico D'Angelo com Will Solas, né? Que tem o primeiro e o segundo livro já. Eu não li ainda, mas os outros novos da série de Percy Jackson e os Olimpianos, que teve O Cálice dos Deuses e A Fúria da Deusa Tríplice, eu já li. Gostei mesmo, mas é assim, é bem tranquilo esses livros, entre aspas, porque basicamente ele tá tendo que pegar cartas de recomendações de deuses pra conseguir entrar na faculdade, só que a gente sabe que o Percy vai sobreviver, tipo, que ele vai entrar na faculdade, então a gente não fica tão com medo dele morrer. Então, assim, pelo menos ele tá salvo. E como eu assinei o Disney Plus pra assistir Percy Jackson e tudo mais, eu também tô vendo outras coisas pra compensar o preço, né? Tá muito caro, gente. Eu tô achando isso muito estranho. Tipo assim, tá muito caro e tá com um anúncio no meio dos episódios. Que coisa horrível. Eu acho que isso tá acabando com a experiência da série. E acaba que eu tô gostando mais de ir no cinema, que é uma coisa que eu já gostava. Mas, tipo, ver séries em casa, né, pela comodidade e tal. E também eu prefiro muito mais série do que filme. E isso tá me deixando nervosa. Tipo assim, eu tô lá assistindo, tô gostando bastante, tô imersa, tô compenetrada, assim. Aí vem um anúncio. Daí eu fico... Aí, de novo volta e eu não consigo voltar. Enfim, saí do foco. Mas estou vendo uma série chamada High Potential. Eu não sei como é que é em português, mas é uma série que conta um pouco da história de uma mãe solo de 3 filhos. E ela vira consultora da polícia, porque ela tem altas habilidades e tudo mais. Então ela ajuda a desvendar ali os casos. E aí, enquanto eu tô assistindo a série, né, eu acabo fazendo muita coisa à mão. Então, quando sai muita coisa de journal, assim, quer dizer que eu tô assistindo muita série. E quando eu tô conseguindo ler, quer dizer que não tem nenhuma série, assim, à vista. Então, as coisas que eu fiz nesse tempo foi a decoração deste caderninho aqui que eu ganhei da editora Mood. Então eu fiz com ponto cruz. E assim, eu não sou boa, eu nunca tinha feito isso. E ficou bem legal, porque basicamente você segue uma lógica ali de cruzar o X, né, em todos os pontos que você queira que sejam preenchidos. E ficou muito legal também porque eu usei aqui, acho que mais linhas do que na folha. Então, tipo, a flor ficou mais destacada. Eu não sei pra que eu vou usar este caderno, mas ele é sem pauta. E falando em caderno, eu acabei fazendo 2 cadernos. Então, o primeiro deles vai ser um caderno de colagens para 2026. Eu fiz a capa e a contracapa usando uma caneta branca. Mas aí eu costurei tudo certinho, coloquei uma dedicatória pra mim. E também eu intercalei os blocos, assim, com uma folha craft e acho que foram 7 folhas verger areia de 80 gramas. Então ele é bem fininho, assim. Então vai ser bem legal pra fazer colagens. Eu vou, a primeiro momento, fazer uma retrospectiva de 2022, 23, 24 e 25, que foram anos da minha faculdade. E aí 2026, que é o fechamento da faculdade, vai ser, tipo, várias coisas eu vou deixar bem solto, assim, porque é o caderno que está em andamento. Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês o andamento dessas páginas, porque tem várias fotos, né, registros com outras pessoas. Daí eu me sinto um pouco desconfortável de compartilhar isso, mas as páginas que estiverem mais tranquilas ou de pessoas que eu sei que, tipo, não tem problema mostrar as fotos, eu não tenho problema de mostrar pra vocês. Eu posso até, tipo, mostrar a base, colocar um post-it em cima, enfim. Mas eu vou depois fazer um vídeo sobre isso, sobre os journals, páginas que vocês podem usar pra completar o journal de vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui nos comentários. E aí, como eu gostei muito do resultado desse, eu fiz outro. E esse aqui foi uma outra forma de... uma solução, no caso. Porque eu tava em dúvida se eu pegava um fichário ou uma página catálogo, né? Que é aquela que tem vários plastiquinhos pra você colocar.
porque esse vai se tornar o meu caderno de receitas. Eu tô reunindo várias receitas, tanto dos meus avós, quanto da minha mãe, de tias e minhas, que eu acabo testando aqui, porque eu moro sozinha e daí às vezes eu fico assim, ai, que vontade de fazer tal coisa. Aí eu vou lá, testo como é que fica, nossa, ficou muito legal, mas eu alterei, sei lá, a quantidade de açúcar, a quantidade de tempero, eu mudei o ingrediente, daí eu posso fazer aqui, anotar tudo certinho. Então, basicamente, eu fiz a mesma coisa e ao invés de usar o de 80 gramas, eu usei o Verger Areia de 180 gramas. Então, ele é mais grosso, assim, sabe? E aí, eu também não coloquei craft junto, ele é só o areia. E aí, eu acho que eu vou testar vários estilos, na verdade, de colagem pra fazer as receitas, mas eu tô gostando bastante e eu vou compartilhar esse com vocês. Essa sou eu realizando o sonho da minha criança interior de 13 anos. Eu acho que tudo que ela queria em momentos atrás, assim, era receber um caminhão de stickers, de adesivos e etc. E eu fico muito feliz que eu consegui pegar essa promoção na Amazon, tipo, de 200 e pouco, saiu para os R$60, tudo isso de adesivos. E daí tem adesivos de vários tipos, transparentes, opacos, esses que são meio translúcidos de papel de arroz, digamos assim. Aí tem adesivos de estrela, de plantas, etc. E eu tô mostrando um pouquinho pra vocês, eu achei muito, muito legal. Em uma próxima oportunidade eu posso divulgar pra vocês lá no Instagram, então me acompanhem. É a mesma roupa que aqui. E é isso, gente, eu tô muito empolgada agora com essas novas aquisições e com esse tanto de adesivos pra eu fazer as minhas colagens, os meus journals e as minhas resenhas no Id Journal. Gente, eu fui gravar a introdução pra vocês, né? Eu usei de tripé aqui, mas eu vou mostrar como é que tá o antes, só pra vocês terem uma noção. Tá tudo bagunçado. Eu tenho que... Aqui tá o lixo, né, no caso. Mas ontem eu tava organizando as coisas, as compras que chegaram e tudo mais, então eu consegui colocar tudo certinho aqui. Meu bolinho de café da manhã... Daí tem coisas aqui que eu preciso arrumar. E aí, eu tô vendo como é que eu vou fazer pra guardar esses recortes maiores, assim. Porque são páginas que eu quero manter comigo pra usar no journal, provavelmente. Só que eu não queria que ela amassasse, né? Porque tá bem bonito, assim. E aí, eu fiz alguns recortes também da caixa de bombom do Trento, porque eu vou fazer uma página ranqueando os bombons. Eu tenho um potinho de doce aqui. Eu coloquei eles ali, os bombons que eu adoro. E, enfim, aqui tem, tipo, um suporte de prato que eu coloco os livros, cadernos, etc. E eu estou acompanhando o plantão do Lusca, que é o namorado... O namorado não, errei. O marido da Nanats, pra quem não conhece, eu acompanho ele... O resumo do BBB, no caso. Mas, tipo, eu não acompanho o BBB. Enfim, aí eu vou terminar de arrumar aqui e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Então, gente, eu vou mostrar basicamente como ficou, tem algumas coisas pra fazer ainda, mas aqui ficam as minhas leituras atuais, até Duna. Aqui embaixo ficam os livros que eu deixei embalados e tudo mais, e aqui os papeizinhos do sorteio. Esse, inclusive, foi o primeiro livro que eu desembalei, era o número 9. Aí aqui ficam alguns dos cadernos que eu menos uso, mas aqui ficam os cadernos que provavelmente vão ser os que eu mais uso. O sketchbook, o meu journal, esse aqui vai ser um caderno de colagens de 2026, um caderninho que eu ainda não sei e o meu caderno de receitas. Aqui na frente fica um caderninho de conteúdo e também o Kindle. Aí aqui é um negocinho que era de maquiagem, eu acho, mas ficam as minhas canetas, então fica as brush pens, canetas permanentes, canetas esferográficas, canetas em gel e canetas nanquim. E aqui dentro as tesouras.
Aí aqui embaixo estão os livros de colorir que eu uso e ali as canetinhas. Esse aqui é um papel que eu vou usar para as colagens do futuro, que veio na embalagem, né? E, enfim, mas tá aqui por enquanto porque eu preciso arranjar um lugar para colocar. Aqui são outros jornais que eu uso, então esses eu acabo levando pro trabalho, que é a minha agenda. E esse aqui é o meu caderninho de afazeres do trabalho, então eu anoto, tipo, o dia, as coisas que eu tenho pra fazer e eu vou ticando pra não esquecer. Depois aqui tem um bloquinho de to-do list que eu ganhei. E aí eu uso bastante também pra quando eu quero uma lista fácil. Aí aqui tá o meu caderno de leituras, que eu já mostrei pra vocês. E aqui embaixo tem alguns papéis que eu preciso organizar ainda onde colocar. Aí passando pra cá fica... Esse aqui é o mousepad, no caso, está no lugar errado, deixa eu botar aqui. Mas aqui o computador, estou assistindo High Potential, estou no episódio 8 da temporada 2. Aqui fica a garrafa de água, eu tenho algumas coisinhas aqui atrás que eu preciso ver onde colocar. Inclusive esse é um chaveirinho muito lindo que eu ganhei da Nika, que é da história de Opa Foi Mal, que é essa aqui, que eu fui beta da história. Daí ali tem uma camerinha, um chaveirinho que eu tenho com o meu irmão e com os amigos. Aí aqui temos uns cartões que eu preciso devolver. E aqui ficaram alguns dos adesivos, né, que eu comprei recentemente. Esse aqui são alguns adesivos que eu já tinha, inclusive as estrelinhas do meu Read Journal. Esses eu mandei imprimir na gráfica, inclusive. Esse e eu recortei. E esse aqui fui eu que desenhei. Então tem vários designs que fui eu que fiz. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se eu já cheguei a mostrar, na verdade, isso é meio que novidade. Mas temos uma xicrinha de café. Temos outra xicrinha de café com livros. Aí esse aqui é de filmes. Esse aqui é a pintura. E era tipo coleção de momentos conforto. Então tem pão de café da manhã. E tem esse cafezinho também. Esses foram os que eu desenhei. Esse aqui de computador também, que eu fiz. E todos são baseados em coisas do meu dia a dia. E aí tinha um de matcha, mas eu acho que eu já usei todos. Então eu vendi em uma feirinha, mas também tenho aqui pra mim, que eu acabo usando. Esses foram os testes, né? Por isso que estão aqui. Aí aqui nós temos papeizinhos de colagem e tudo mais. Inclusive as minhas capinhas de livros, então tem vários livros que eu tenho na estante, inclusive eu preciso imprimir mais porque tem alguns a mais. E aqui tem outros papeizinhos, clipes, outros papeizinhos. Esses são papeizinhos porque, tipo, eles não tem cola, né? Os outros, eles são adesivos, então eles ficam em coisas diferentes. Esse aqui é o tripé que eu uso, que eu comprei no Daiso, mas ele quebrou ontem quando eu tava gravando, mas dá pra usar ainda um pouco. Aí aqui ficam os meus marca-textos, tem própolis e também um papelzinho ali atrás. Aqui ficam os grafites e também essa borrachinha, que ela é muito legal, que você vai puxando e vai tirando o papel e ela vai abaixando. Aí aqui fica um negócio decorativo. Esses aqui são lápis e lapiseiras, porque eu gosto de ter sempre à mão. E estilete. Aí aqui atrás ficam os carregadores e a impressorinha que eu tenho, que é termo. Só que, tipo, as coisas que eu imprimo nela, ela vai desaparecendo com o tempo. Aí aqui estão alguns das minhas washi tapes, inclusive as washi tapes novas, que eu coloquei aqui. E também essa daqui, que é com as estrelinhas, que eu amei, muito, muito mesmo. Tipo, é uma das minhas favoritas agora. Aí aqui em cima também ficou o resto das washi tapes. A maioria delas são compras que eu fiz antes, há muito tempo atrás, porque eu sempre fui muito viciada em coisas de papelaria. Mas tem muitas coisas do Daiso também, porque, gente, é impressionante. Eu entro naquela loja, aí eu tenho, tipo, é R$10,99 alguma coisa. Aí eu fico me policiando e no final compro. Aí tem um espelhinho bem aqui, com os colarzinhos que eu acabo usando mais, acessórios que eu acabo usando mais. Já coloquei os acessórios do dia hoje. Aqui ficam os post-its, furador, cola, outro furador, grampeador, apontador, etc. Aqui eu tava usando pra limpar a mesa e tal, né? Mas aqui temos canetinha, caneta hidrográfica e caneta marcador, que eu usava muito na faculdade. Aqui, desse lado, temos outro gaveteirinho. Então, deixa eu tirar aqui essas coisas. Mas aqui ficou as coisas, né? O resto dos adesivos. Então, tem os adesivos de árvore que não couberam aqui, porque
porque eles têm um tamanho maior. Aí tem essas flores, que são maiores. Tem esse daqui que eu mostrei, esse outro aqui. Esses dois aqui, que esse é do Van Gogh e esse é do Katsushika. Que mais? Temos aqui atrás algumas coisas também, mas são tudo adesivos mesmo. E aqui são essas letrinhas que eu achei que iam ser maiores, sinceramente. Mas aí com a pinça vai ser muito importante. E aqui eu já usei, tá vendo a estrelinha? Muito linda. E esses aqui são adesivos, os definitivos, né, que eu acabei vendendo. E tem alguns do Homem-Aranha também, porque eu fiz uma coleção do Homem-Aranha, quando eu desenhei eles. E aqui embaixo tem esses papéis, assim, que eu gosto bastante. São bem decorativos e muito fofos. Aí na gaveta de cima, que é uma gavetinha junta, aqui nós temos lantejoulas, réguas e também coisa de carimbo. Então, tem tudo aqui. Inclusive, esse aqui é de carimbo também, é bem legal. E esse aqui no de cima ficam os adesivos avulsos, alguns deles são de livros. Inclusive, esse aqui é de Inimigos com Benefícios, da Caroline Dias. E esses aqui são outros recortes e elementos que eu posso usar mais pra frente. Eu preciso fazer uma limpa certinha, mas é assim que tá dividido. Essa aqui ficou a pastinha que eu falei que eu ia tentar arranjar lugar pra colocar os papéis de colagens, porque eles estavam soltos e aí eu não queria deixar eles soltos. Então, esse aqui são papéis, provavelmente vão ser papéis de fundo, né? Coloquei tudo aqui. E aí, aqui dentro dessa... Nem lembro como é que eu ganhei essa caixa, assim, tipo... Veio com um caderno dentro, mas nem era, tipo, de alguém que eu conheci e tal. Enfim, aí aqui ficaram também algumas coisas de colagem, que eu vou ter que ver o que eu vou usar, o que eu não vou usar. Mas tem várias coisinhas, assim, bem legais. Eu vou ter que dar uma filtrada e jogar no lixo, o que eu não vou querer. E aí, esse aqui talvez vire um lugar onde eu coloco os recortes, eu ainda tô pensando. Mas esse é o tour. E é isso, gente. Agora eu vou finalizar a organização, né? Já que eu baguncei de novo. Mas agora são coisas mais específicas. Então, isso aqui de adesivos e recortes. E essa gavetinha aqui também. Porque tem coisas, tipo, meio inúteis, assim, ou que eu não vejo mais possibilidade de uso. Mas de resto, tá tudo certo. Tá, o que eu tenho na bolsa de estágio? A agenda e também um caderninho de afazeres. O estojo, né? Garrafinha de água. O kit com pasta de dente, escova de dente, óculos. Aqui nós temos uma necessairezinha com coisas essenciais. Um guarda-chuva, sempre importante. Toalhinha, porque eu vou na academia e aí precisamos de roupa de academia também. Fone de ouvido. E eu sempre carrego um adaptador de tomada quando eu preciso levar alguma coisa pra carregar. Esse aqui é uma munhequeira, caso eu fique com dor no punho na academia ou de tanto digitar. Aí estou levando um casaco, também levo meu crachá, mas eu não vou mostrar pra vocês por causa do cordão. E aí, este é o meu look de hoje. Gostaram? Com a calça, a bolsa, a blusa do Maverick. Coloquei um colar, algumas pulseiras, cabelinho. E o meu quarto ficou uma baguncinha ali em cima, porque eu tava terminando de guardar as coisas e eu já preparei alguns materiais pra, tipo, fazer uma colagem lá. Enfim, eu vou arrumar certinho, porque eu quero arrumar isso aqui, que é o que falta pra arrumar hoje de noite. E aí tem os lixos lá, que eu vou juntar tudo depois. É isso, gente. Estou indo trabalhar. Beijo! Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira
Eu estou com unhas novas, eu não mostrei pra vocês antes, mas eu estava fazendo minha unha chamada com as minhas amigas. Trouxe um cafezinho e também um pão na frigideira com queijo e orégano que eu fiz de café da manhã. Eu vou mostrar como que tá o meu caderninho de 2026, porque eu mostrei atualizações anteriores e foi isso. A minha mesa tá mais ou menos organizada, falta eu arrumar agora a parte de cima do carrinho e pegar todos esses papéis e colar na parede daqui e na parede de trás. Mas enfim, vamos lá. Eu coloquei vários post-its, porque essas páginas eu quero imprimir algumas fotos. Então, eu tô separando as fotos que eu quero imprimir e depois eu vou colocar certinho e vou fazer a colagem pra mostrar pra vocês. Aí aqui tem a capa, resumo de 2022, uma viagem que eu fiz com as minhas amigas. Aí aqui atrás teve uma Bienal de São Paulo que eu fui. Enfim, tipo, tem várias coisas, casamento do meu primo, evento que eu participei, ajudei a organizar. E aí tem várias e vários post-its até chegar neste daqui. Que o que aconteceu? Essa página anterior vai ser a página de meta de 2026. E essa aqui é a página que eu quero fazer uma colagem de ano novo. E aí, como eu já botei todos os nomezinhos do que eu quero em cada lugar, eu posso já ir usando o caderno pra frente. Olha isso, gente, eu vou usar tudo isso pra fazer um resumão. Mas é porque eu não tenho nenhum lugar onde as coisas estão anotadas sem ser o celular. Então, eu queria colocar tudo num lugar só. Então, eu vou aproveitar e botar aqui. Mas eu já comecei aqui colocando uma parte que aconteceu aqui essa semana, que eu fui assistir Agente Secreto com a minha amiga. Depois aqui eu já coloquei amo como o ano mal começou e muita coisa aconteceu. Contei um pouco das coisas, tipo, manuais que eu fiz, inclusive esse caderno. E esse aqui foi de uma ida no Jerônimo junto com os meus amigos, que é uma comida conforto, assim. Enfim, e daí a próxima página está por aqui e eu posso colocar e fazer o que eu quiser. Provavelmente vai ser a minha página de ranking de Trento, que eu vou utilizar os trends que eu recortei lá e eu vou fazer um ranking, tipo, de qual que é o melhor e etc. O favorito é o tradicional e depois vem aquele dark, que é o preto, mas ele não tem na caixa de bombom, só vende avulso. Mas é isso. Não olhe agora, Austin. Pode ter céu azul completo, mas prepare-se para condições climáticas severas hoje e amanhã. Tem aviso de tempestades em vigor no município de Travis e a Acabei de voltar do Pilates e confesso que me passei um pouco. Eu fui na Americanas e comprei esse conjunto de caneta em gel, porque eu fiquei muito curiosa, porque é da School Basics e, tipo, cada caneta foi uns R$4, alguma coisa, porque foi, tipo, 7 por 30, então 7 vezes 4, 28, enfim. Aí, eu também comprei de papelaria cola, porque a minha tinha acabado, né? A minha morreu, a minha cola líquida, então eu trouxe essa. Mas eu quero comprar futuramente cola em bastão, porque eu adoro essa da Print, ela é muito boa, mas ela é muito cara. E aí essa aqui tava, tipo, R$5, aí eu trouxe. Ela é da Compactor, nunca usei, mas vou usar agora. Daí eu comprei uma necessairezinha pra dar de presente pra amiga, que o aniversário dela tá chegando. Comprei papel de origami na Daiso, que é vários papéis coloridos. Então, tipo, eu vou usar muito pro fundo dos journals, né? São de muitas e muitas cores, não sei se dá pra ver. Enfim, depois eu mostro. E aí, eu tava vendo algumas... Ah, é verdade, comprei um potinho de cinnamon, que eu mostrei pra vocês, pra fazer onigiri. Aí coloco o arroz aqui, fecha, balança, abre, tira o onigiri, que eu acho que eu vou começar a levar de lanche pro meu estágio. E aí, eu comprei isso aqui, que é um álbum de fotos. Eu vi na internet, tipo, opções de como guardar adesivos e tal. E como este fichariozinho, ele tá super gigante, eu pensei em colocar os adesivos aqui e deixar aqui os papéis,
que eu preciso. Então, tipo, não todos, óbvio, porque alguns aqui estão com cartela e tudo mais. Mas aqueles unitários eu acho que eu vou passar pra cá. Eu vou testar certinho como vai ficar. Se não der muito certo, eu vou usar de álbum de fotos mesmo. Mas eu achei legal porque tem 80 bolsos. Daí eu vou usar bastante. E é basicamente isso. Agora eu vou fazer almoço. Então, gente, eu fiz as colagens das coisas, ficou desse jeito. Tem muitas e muitas artes que são da Nika, que é uma das minhas ilustradoras favoritas, mas também uma das minhas escritoras favoritas. Então aqui temos do livro Uma Troca para o Amor, Opa Foi Mal, aqui é de Sonho de um Dia de Verão, Prometo Não Se Apaixonar. Também tem de outras autoras que eu gosto bastante, então aqui tem Quando Lobos Amam, da Caroline Dias. Esse aqui é Entre Flores e Beijos, também da Caroline Dias, mas a ilustração é da Blue, que é a Nika, no caso. Aí aqui temos um crossover de Opa Foi Mal com Tem um Idol no Meu Sofá. Que mais? Esse aqui é da Cristina Bonfim, que é o dos dragões, que eu esqueci o nome agora, gente. Guardiã de Pedras. E aí tem outras ilustrações também. Esse aqui é de Six of Crows, é o mapa. E, enfim, ficou bem assim desse lado. Ah, e esse aqui é de Viagem de Chihiro, que fui eu que ilustrei, este. E esse é de O Mistério da Casa Incendiada, que é do Rafael Hori, mas na época ele ainda escrevia, se não me engano, por Rafael Westenfelder. E daí, assim, ficou desse lado. E do outro, ficou desse jeito, ficou bem preenchidinho, eu adorei. Eu vou mostrar só os que eu desenhei, então foi esse, que é de O Castelo Animado. Aquele ali, que é do livro Se Essa Rua Fosse Minha, da Natália. Esse aqui foi uma fanart, inclusive. E esse aqui também foi uma fanart que eu fiz, que é de Rangers, a Ordem dos Arqueiros, que é um dos meus infantos juvenis favoritos. Ah, esse aqui é de Safira de Prata, da Laura Rejane. Esse também, Belladonna, da Laura Rejane. Aquele lá é de Era Uma Vez um Coração Partido, é de La Rue. Esse aqui é um desenho da Nika. E é isso, gente. Tem muitas e muitas e muitas obras e etc. E vocês vão ver mais dessa parede no meu cenário de gravações e dessa daqui também. E aí, está assim a mesa de novo, porque está tudo bagunçado novamente. Quem amou? Eu sempre arrumo e no outro dia bagunço, mas tudo bem. E aí eu vou mexer com essa parte aqui de adesivos e tal, e depois eu mostro como ficou esse resultado aqui pra vocês. Minha gente, voltei do meu estágio, hoje a gente foi liberado mais cedo e eu consegui imprimir folhas pro meu vision board.
Tipo, eu já tinha visto essas imagens que eu ia imprimir, só que eu tava esperando o momento certo pra imprimir todas juntas, então tanto o resumo dos anos anteriores, tanto as fotos desse ano, assim, queria imprimir tudo junto. Mas no final eu falei, cara, vou levar esse aqui, que foram as fotos que eu já separei, e aí eu vou testar como é que fica a impressão e tudo mais. E aí, se eu não gostar, eu vou em outra gráfica, se eu gostar, eu vou na mesma. E olha só, eu fiz no Crochê 150, mas se tivesse menor eu faria, porque o 150 ele é tipo um tamanho de gramatura considerável. Então aqui nós temos uma parte do meu Vision Board de 2026, que seria um quadro de visualização do ano, assim, tudo que eu quero atingir, metas, etc. E aí, eu tenho também algumas memórias com minhas amigas e o resumo de 2022 que eu deixei impresso. Já deixei impresso a viagem que eu fiz com as minhas amigas. E aqui tem o resto das coisas do Vision Board. Tem também uma parte com os projetos que eu fiz em 2022. E tem uma folha que foi o que eu consegui colocar aqui. Uma folha não, uma foto que eu consegui colocar aqui da Bienal de 2022 que eu fui. E aí eu vou, tipo, em uma outra oportunidade, outro dia eu vou lá e vou imprimir o resto. Eu ainda preciso separar certinho as folhas, mas eu gostei bastante. Meu lanchinho favorito com rúcula, queijo, patê de atum. E faltou só o tomate, mas eu ainda não tinha lavado o tomate. E agora eu vou mexer com o journal. Bom, gente, recortei algumas das fotos, na verdade todas, só que não vou mostrar, né? Já contei pra vocês. Coloquei os adesivos aqui, adesivos unitários, adesivos de livros. Aqui eu separei com algumas categorias, tipo café. Esse aqui é tipo plantas, esse é objetos, esse é escritos. Aí tem mais aqui, tem esses dois. E aí mais pra frente tem mais coisas cortadas, embalagens, coisas que eu usei e daí ficou sobrando um pedaço que eu não quero jogar fora. E esses daqui que vieram no conjuntinho. Aí basicamente ficou assim o álbum. E aí o meu de 2026 ficou com essa capa. Aí quando abre tem uma dedicatória, uma frase. Aí nós temos a carta pra mim é o do futuro. Aí temos uma recapitulação do ano de 2022. Aí pra cá nós temos a carta de 2024. E uma carta pra mim que eu escrevi em 2026. E ficou assim por enquanto. Eu tenho mais algumas coisas. Eu fiz esse aqui, né, o ranking. Aí eu comprei aquele negocinho de onigiri. Eu vou usar a embalagem aqui. Enfim, é isso, gente. Como está ficando no momento. Eu adoro como as expectativas que eu coloco nos vídeos que eu vou criar, elas nunca são atingidas, sempre são superadas de uma forma que eu não faço a menor ideia de como vai acontecer. Mas vamos começar com essa bagunça, vamos ignorar que ela existe. E eu vim encerrar o vlog pra vocês, porque hoje é sábado, são 9 horas da noite, muitas coisas aconteceram, menos as minhas leituras. Então, basicamente, quando eu tive o intuito de colocar esse vlog lá na minha lista, pra eu realmente pegar essa semana e gravar um pouco pra vocês, eu tinha a intenção de finalizar vários livros, especialmente os livros que eu estou lendo, que é A Aliada do Vilão e Percy Jackson, mas também livros que já estão, tipo, na metade, com 50%, 30% lidos, que seriam livros que eu deixei de 2025 pra cá. E no final das contas, eu não li nenhum desses, não li quase nada de nada.
E eu vim mostrar pra vocês o que eu acabei fazendo neste final de vlog aqui. Hoje é sábado, como eu disse, e eu fui com meu primo no cinema, a gente foi assistir Anaconda, foi um filme bem divertido. É uma comédia, né, então tem também o Paul Rudd, que é o que faz o Homem-Formiga, o Jake, que é do Escola de Rock, também fez Jumanji. E também tem o Selton Mello, né, Auto da Compadecida e Ainda Estou Aqui. Eu gostei bastante do filme, eu acho que foi um filme comédia, ele entrega o que ele propõe, né, que é uma comédia, tem uma cobra gigante, tem o nosso Selton Mello, que é um ator brasileiro e tal, mas é isso, eu achei um filme bom, dei 4 estrelas e me diverti bastante, tava todo mundo rindo lá dentro também, da sala de cinema, e basicamente foi isso, voltei pra casa, peguei o journal pra fazer, porque eu fiquei viciada em fazer o journal. Eu terminei de assistir High Potential, não sei se eu tinha falado, e eu comecei um outro que se chama 911, acho que é o nome da série, mas eu estou, Lone Star, 911 Lone Star, não faço a menor ideia de como é em português, não sei por que aparece só o título em inglês, sendo que eu tô assistindo dublado, mas enfim. E aí eu estou na temporada 2, no episódio 7. Eu fico tão viciada e, tipo, eu fico assistindo o dia inteiro fazendo outras coisas que eu nem percebo que eu já tô, tipo, lá pra frente. Mas enfim. E nesse meio tempo, o que eu acabei fazendo, vou mostrar pra vocês. Não sei se eu cheguei a mostrar, no caso, o meu Vision Board de 2026 ou se eu só gravei pro Instagram, agora estou confusa. Mas eu fiz a colagem do meu Vision Board de 2026, que eu falei pra vocês, né, que eu tinha recortado algumas fotos e tudo mais. E esse aqui é o meu caderno de journal, não sei se eu comentei, mas eu sempre tenho um caderno pra ser journal. Eu vou fazer ainda um vídeo mostrando todos os caderninhos que eu uso pra me organizar no ano, mas basicamente esse caderno aqui é diferente, porque ele é um caderno da Cícero que é dividido em 3 partes. A primeira parte, ela é pautada, ou seja, ela tem linhas, e eu coloco aqui e anoto todas as ideias, coisas que vêm na minha cabeça, ideias de poema, plots, quotes, etc. A segunda parte é essa parte aqui, que é pontilhada, e é aqui que eu faço o meu journal propriamente dito. Então aqui tem a capinha, depois tem o vision board, aí eu também coloquei o meu bingo de 2026, uma lista de filmes assistidos, inclusive já botei Anaconda aqui, wishlist, livros, como que fala? Investimento, não é investimentos, mas economias. Saving, no caso. Aqui, coisas que eu gosto e músicas favoritas, ideias de adesivos, uma lista com os filmes do Estúdio Ghibli, uma lista de filmes pra assistir, uma lista de coisas que quero no meu guarda-roupa, então tem algumas coisas aqui que eu já coloquei, que foi uma regata básica, saia short, calça flare, uma calça preta, um casaco diferente, um casaco de base pra eu bordar, porque eu tava com muita vontade de bordar alguma coisa, tênis, etc. Aí o que eu coloquei uma lista de compras, que seriam, sei lá, eu faço uma compra, eu escrevo o nome da compra, coloco o valor, pra eu ter uma noção pra onde o dinheiro tá indo. Esse aqui foi uma colagem que eu fiz com coisinhas que eu acabei comprando na Black Friday do ano passado, que foi uma roupa da Lela Brandon Co., a Start Moon Loja, que foi a caneca, né, do vilão e a blusa, também a Muicis, que foi da onde eu comprei o meu planner de 2026, e etc. E aqui eu coloquei já alguns papéis que eu vou usar para fazer uma página que eu fiz as compras dos adesivos, né? Então, eu vou colocar aqui bonitinho. E aí, a terceira parte é uma parte que não tem pauta, então é uma folha lisa. E aqui eu coloco todos os projetos que estão em andamento, que eu tive ideia, que eu tô idealizando, rascunhos, etc. Então, aqui eu coloquei já a blusa de crochê e casaco de crochê que eu tenho que finalizar. Eu coloquei também uma página só para os livros de receitas, que eu tava vendo como é que eu queria que o livro fosse feito, se ele ia ser fichário, argolas, catálogo, se ia ser um caderninho, no final vai ser um caderno. Coloquei também a nomeação de algumas receitas aqui, e aqui embaixo também tem algumas receitas já que eu anotei, que são receitas que não tinham um lugar específico que eu estava copiando de algum lugar. Coloquei também rascunho da minha plataforma para o TCC e o calendário de conteúdos para o Instagram. Também já botei o calendário de fevereiro. E é isso, esse aqui é o meu journal de 2026, então eu fiz mais o vision board ali. E pro meu
caderno de memórias de 2026, em que eu estou fazendo uma recapitulação dos anos, eu deixei feito, então, as cartas, né, que eram as cartas que eu escrevo toda vez no começo do ano. Então, essa foi para simbolizar o ano de 2022, que foi o ano que eu comecei a faculdade presencial. Foi o ano também que teve muitas transformações, novas experiências e tudo mais. Então, por isso que eu escolhi essa estampa no envelopinho que eu fiz. Aí, eu fiz um resumo aqui com um formato tipo Pinterest, sabe? Depois, eu também deixei feito esta página aqui. Eu achei legal, assim... Eu fiquei viciada, porque eu peguei as fotos de algumas coisas que eu já tinha separado, mandei imprimir e eu falei, vou deixar tudo recortadinho, vou deixar na minha pasta aqui e eu vou pegando ao longo da semana pra ir fazendo as colagens. Eu fiz todas as colagens ontem e hoje e eu não li nada, então foi uma troca justa, mas eu adoro que eu fico viciada em algum hobby em determinado momento da minha semana, mas enfim. Aqui foi a minha página de viagem, que eu viajei com as minhas amigas para Curitiba. Foi depois do nosso ensino médio e foi muito legal conviver com elas durante essa semana em 2022, na época do Natal, em uma cidade nova e muito bonita. E, enfim, a gente foi assistir o Hairstyles, por isso que a gente foi pra cá. E aí eu coloquei o itinerário aqui, fiz mais outro cardzinho aqui. Então aqui tem um card que tá escrito: a vida não é um morango. Eu sei, mas com as pessoas certas, ela vale a pena, porque foi o sentimento que eu tive. Então, é um card natalino. Essa daqui é uma outra aba que eu acabei criando, que foi em papel. Eu coloquei uma washi tape desse lado de cá, uma washi tape desse lado de cá. E assim foi criado uma aba. Eu acho que eu vou fazer uns vídeos tutoriais, assim, de journal no Instagram. Mas eu queria saber se vocês querem aqui também pro YouTube, porque eu posso fazer algumas páginas desse meu caderno de memórias com vocês. Páginas, lógico, que as pessoas que aparecem autorizam o uso da imagem delas. Mas basicamente esse aqui foi o meu, com as meninas. E esse aqui foi uma página de projetos que eu gostei bastante de usar essa folha aqui, que foi esse papel que veio junto na minha comprinha de adesivos, para os adesivos não ficarem danificados. Então, aqui eu coloquei os projetos que eu fiz no ano de 2022, e esse aqui também é um card, é um cartão, que eu dobrei no meio, basicamente, fiz ele na vertical, coloquei a imagem, descrevi um pouco, a imagem, descrevi um pouco e etc. Então, aqui tem uma imagem da minha colagem digital, a primeira colagem digital que eu fiz. As minhas leituras que foram muito boas, porque foi o primeiro ano fora de casa e eu li bastante pra fugir um pouco e também pra aproveitar minha companhia. Esse aqui foi um mural, que foi a primeira vez que eu me aventurei a pintar, assim, com tinta de novo, né? Pra além daqueles quadros que a gente faz na escola quando a gente é pequenininho. E uma fanart de Rangers, que foi um desenho digital que eu fiz, fiquei muito orgulhosa. Depois nós temos este cartão aqui, que foi a minha carta de 2023, e ela tá bem caótica, assim, eu gostei, mas ao mesmo tempo não gostei dessa página, mas a gente releva, já foi. Mas eu gosto bastante dessa folha aqui, inclusive ela é uma folha dupla, então esse aqui é o verso dessa e vice-versa. E eu coloquei estrelinhas pratas, porque foi um ano muito legal, mas muito caótico também. Depois temos o meu cartão, meu envelope de 2024, que eu coloquei esse aqui, que é um caos organizado, meio que foi o que simbolizou pra mim. Eu fiz muita coisa em 2024, foi um ano muito legal, tava mais organizado, mas também foi meio caótico, digamos assim. Teve muitas coisas. E aí, eu fiz essa página aqui, que é uma cartinha que eu fiz ontem, inclusive, porque eu não achei uma carta que eu fiz em 2025. Eu até achei estranho, porque é uma tradição minha, mas é um ano que eu tava meio perdida, digamos assim. E aí, em 2025, eu coloquei, assim, esses adesivinhos de universo e tudo mais. E aí, em 2026, que é o ano que nós estamos, eu coloquei esse aqui. A minha carta desse ano foi triangular, então o envelope que eu fiz foi triangular também. E eu coloquei aqui uma mensagem que eu quero pra esse ano, que é Leave a little spark wherever you go, que é basicamente deixar uma faísca pra onde você for, pra onde você passar, que é isso que eu quero pra 2026. Eu quero que seja um ano muito tranquilo, muito bom e cheio de novas oportunidades, novos momentos, com boas pessoas, e é isso, basicamente. Já mostrei essa parte e já mostrei isso aqui também. Normalmente aqui vai ficar coisa só de memórias mesmo do ano.
E apesar desse não ser uma memória propriamente dita, vai ser uma página que eu vou acabar usando bastante, porque eu tenho um estoquezinho de Trento, que é um dos meus chocolates favoritos, e eu vou sempre procurar comprar essa caixa de bombom, e aí eu consigo, tipo, ir ranqueando, assim, sabe? Mas basicamente era isso que eu queria mostrar sobre journal. Agora, sobre leituras, lembra que eu falei que eu não li nada de Aliada do Vilão e de Percy Jackson? Não li. Mas eu comecei outro livro que foi nada mais nada menos do que Sonho e Pesadelo, da Marina Dutra. Esse é um livro que foi lançado pela Buzz Editora. Olha só a capinha do meu Kindle, não sei se eu já tinha mostrado. Mas basicamente vai contar a história da deusa do sonho e do deus do pesadelo. Eles foram criados por outros deuses, então tem a deusa da angústia, o medo, a esperança, a gentileza, etc. Eu estou em 32% e eu fico lendo, tipo, de noite, de madrugada, assim. E aqui nós temos o ponto de vista tanto da sonho quanto do pesadelo. Basicamente é um livro de romance que está neste universo totalmente diferente, que é o universo dos deuses. A gente acompanha aqui um pouco da Sonho sendo uma garota mais ingênua, digamos assim, aprendendo a conviver com essa nova vontade dela, né? Tipo, de conseguir conversar um pouco mais com o pesadelo e tudo mais, porque eles têm, é verdade, esqueci de falar a parte mais importante. Eles têm um muro que separa os dois reinos deles, digamos assim, e eles também têm uma regra, né? Que seria a separação, eles não podem se encostar. Então, esse muro proíbe o contato entre os dois, porém, foi criado ali, apareceu um buraco e eles estão agora conversando todos os dias uns com os outros. Então começa assim com essa sensação de que eles se odeiam, porque eles são opostos, obviamente. E daí... Meu Deus, o armazenamento tá acabando no final do vlog, vamos lá. Basicamente, a Sonho, ela quer conhecer um pouco mais desse mundo e tal, explorar um pouco mais desse buraco, saber o que acontece, ela é muito curiosa e tudo mais. E o pesadelo, ele quer vingança, porque ele deixou um pedaço da alma dele pra alguma coisa, eu não entendi direito, mas eu gosto muito dessa passagem da sinopse, que eu acho que explica muito bem. Porque a escrita da Marina Dutra é uma escrita muito poética e é muito bonita, e eu achei muito legal essa romantasia. É um gênero que eu não tô muito acostumada, mas enfim, vamos lá. Essa parte é muito legal. Quando o buraquinho surge no muro que separa o reino dos deuses, Pesadelo vê uma oportunidade para se vingar da deusa dos sonhos. Ele só não esperava descobrir que o encontro com ela, sua metade, mudaria tudo. Afinal, o problema com as metades é que elas nunca deixam de ser um inteiro. E é isso que eu tô gostando muito de ver aqui no livro. Dá pra perceber que o Pesadelo, ele tem uma atração pela Sonho, porque eles são metades e tudo mais. Ele vê nela uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele odeia, ele quer conhecer um pouco mais. E eu acho que isso foi muito legal, a forma como a Marina conseguiu personificar Sonho e Pesadelo e personificar também os outros deuses, né, que estão aparecendo aqui ao longo da história. Eu tô em 32%, como eu comentei com vocês, e eu tô gostando bastante, tá sendo meu livro de cabeceira. Mas depois que eu terminar de editar este vlog específico, que acabou sendo mais um vlog de journals, eu vou começar um vlog que o meu objetivo vai ser o mesmo desse vlog, que é finalizar as leituras que estão pendentes ali no meio. Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!